Ok, neste vídeo vamos analisar com detalhe o que está por trás da chamada lei da oferta, pela qual, como se lembrarão, ceteris paribus, quanto maior for o preço, maior é a quantidade oferecida, quanto menor for o preço, menor é a quantidade oferecida. Ora, no exemplo anterior, nós olhámos para o problema do consumidor, caracterizámo-lo, utilizámos a análise marginal, chegámos à conclusão que o ponto ótimo era tal que o benefício marginal tinha que ser igual ao custo marginal. Ora, no caso de um consumidor, ele quer maximizar a utilidade, quer maximizar o seu bem-estar. No caso de uma empresa, ela vai querer maximizar o lucro, portanto, o benefício vai ser o lucro. Quer dizer que o benefício marginal, neste caso, é a receita marginal. E a receita marginal, sendo a receita igual ao preço vezes a quantidade, a receita marginal, isto é, quanto é que a receita aumenta por vender mais uma unidade da sua produção, essa receita marginal vai ser igual ao preço. No vídeo anterior, sobre a lei da procura, nós vimos quão importante era, para a lei da procura, a lei da utilidade marginal decrescente, benefício marginal decrescente. Isso era fundamental para explicar a relação negativa entre o preço e a quantidade procurada. Neste caso, aquilo que vai ser determinante vai ser a lei do produto marginal decrescente dos fatores de produção variáveis. A lei do produto marginal decrescente dos fatores de produção variáveis. Portanto, vamos analisar aqui o problema da empresa no curto prazo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que vamos admitir que há pelo menos um fator de produção que é fixo, que neste caso vai ser o fator capital. Portanto, as instalações, isto é, a loja onde a empresa opera já foi comprada, ela está a operar, portanto, toda a quantidade de capital é fixo. Portanto, para além das instalações, as máquinas, todos os bens de capital são fixos. Portanto, isto é uma análise de curto prazo. O que quer dizer que para decidir produzir, para decidir aumentar a sua produção, a empresa tem que recorrer ao fator de produção variável, neste caso o trabalho. Ok, vamos então começar por caracterizar um pouco as condições de produção. Esta é a função de produção, que é uma relação entre o fator de produção variável, neste caso o número de trabalhadores, L, e o total product, ou seja, o produto total, a produção, o nível de produção total. É uma relação não linear, basicamente, porque, como dissemos na aula, existem duas fases de produção. Existe uma fase em que um efeito domina o outro. Basicamente, existem aqui dois efeitos. Quando partimos de um número de trabalhadores muito pequeno, okay, por exemplo, quando temos um trabalhador e passamos de 1 para 2, o efeito que domina são os ganhos que derivam da divisão do trabalho. Portanto, imaginem que tem uma pastelaria, só tem um trabalhador, e esse trabalhador tem que atender o telefone, tem que lavar o chão, tem que abrir a porta, tem que tratar da segurança, tem que receber o dinheiro, enfim. Se nós passarmos de um trabalhador para 2 trabalhadores e pudermos, de facto, tirar partido da divisão do trabalho, nós podemos ter esse trabalhador que antes era polivalente e fazia tudo e mais alguma coisa, só a fazer bolos, e podemos ter a segunda pessoa, de facto, a fazer de recepcionista. Obviamente, nesse caso, cada um vai ser mais produtivo e, apesar de contratarmos mais trabalhadores, vamos conseguir produzir mais. Portanto, nessa fase inicial, nesse estádio inicial de produção, nós vamos ter o efeito ganhos da divisão de trabalho, que vai ser o efeito dominante. À medida que acrescentamos muitos trabalhadores, a um ponto em que o efeito que domina já não é esse, do trabalho, mas sim o efeito segundo o qual o capital por trabalhador será mais baixo. Isto é, numa ótica de curto prazo, o estoque de capital é fixo, e, portanto, quanto mais trabalhadores nós tivermos, menor será o estoque de capital, será o rácio de capital por trabalhador, e isso vai ter efeitos sobre a produção total que é alcançada. Portanto, imaginem, por exemplo, se nós tivermos só numa pastelaria, temos 5 pasteleiros e temos 5 batedeiras. Se às tantas tivermos 10 pasteleiros, eles não vão ter espaço para se movimentar, portanto isso é sinal de que, de facto,
o rácio capital-trabalho diminuiu, assim como cada um vai ter acesso a menos batedeiras. Portanto, obviamente que a sua produção não vai ser tão elevada. Portanto, tipicamente, em economia, os livros de texto, uma função de produção que dá a relação entre o número de trabalhadores e a produção total tem este efeito em S, não linear. Vamos então olhar para dois conceitos. O primeiro conceito da inclinação ou o declive desta função de produção, a que designamos por produto marginal ou marginal product, MP. Portanto, como vemos aqui, o declive, a inclinação da função de produção vai aumentando, ok? Está a aumentar, chega a um ponto em que a inclinação é máxima e depois a inclinação começa a decair. Portanto, o ponto L0, com L0 trabalhadores, produzimos um nível de produção TP0 e é neste ponto onde o produto marginal é máximo. Ok? Portanto, este é o ponto onde o produto marginal é máximo. Da mesma forma, podemos também olhar para um outro conceito, que é o conceito de produto médio. Graficamente, enfim, matematicamente, o produto marginal é o acréscimo da produção por nós utilizarmos mais um trabalhador. Portanto, estamos num ponto qualquer, contratamos mais um trabalhador e vemos em quanto é que aumenta a produção. Esse acréscimo da produção por termos contratado mais um trabalhador, designamos por produto marginal. O produto médio é o rácio, é a divisão entre o produto total, a nossa produção total, e o número de trabalhadores. Graficamente, o produto médio é dado pela inclinação do raio que vai desde a origem até o ponto em cima da função de produção. Portanto, por exemplo, neste caso, o produto médio tem esta inclinação, é dado por esta inclinação neste ponto. O produto médio neste ponto é dado por esta inclinação. O produto médio vai aumentando até que atinge um ponto máximo e depois vai decaindo. Portanto, o produto médio é sempre a inclinação do raio que vai desde a origem até ao ponto em cima da função de produção que estamos a analisar. Portanto, o ponto em que o número de trabalhadores é L1 é o ponto onde o produto marginal é igual ao produto médio, ok? E é também o ponto onde o produto médio é máximo. Como podemos ver aqui, podemos ver que o produto médio, ou seja, a inclinação do raio que vai desde a origem até aquele ponto, tem a mesma inclinação, digamos, do próprio declive da função de produção nesse ponto. Ok? Portanto, convém sabermos interpretar e olhar para uma função de produção, que é esta curva mais grossa, a vermelho, e sabermos calcular o seu produto marginal e o seu produto médio.